A partir de agora, aqui pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com Câmara Debate, trazendo sempre em pauta assuntos de interesse da sociedade, às vezes de maneira geral, né? E também de interesse da própria cidade de Uberlândia ou da nossa região. E hoje vamos falar no assunto que está não só mexendo com a vida dos brasileiros, mas é o assunto em pauta em qualquer lugar, que é a crise econômica vinculada à criatividade também, né? Diante da crise, o que nós podemos fazer para superar esta fase difícil que o nosso país está passando. E para falar sobre esse assunto, eu apresento aqui, já agradecendo a presença imensamente aqui, do Paulo Reis, que é economista, dotado ali na CEPES, que é o Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Instituto de Economia da UFO, e prontamente se dispôs a vir aqui. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que em outros locais, por esse Brasil afora, Fernando, estejamos fazendo o mesmo debate. É muito importante, é uma contribuição muito grande que vocês dão à sociedade de Uberlândia e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. É isso aí. Bom, e o nosso objetivo aqui, claro, não é ficar lamentando a situação, mas buscar alternativas, propor soluções para o dia a dia do nosso telespectador, né? A dona de casa, o trabalhador que recebe mensalmente, e hoje se enfrenta aí aumento de preços, enfim. E diante disso a gente precisa ter criatividade, né? A gente tem que estar sempre se inovando e buscando alguma forma ou outra de dar o balão, vamos dizer assim, nessa crise. E nesse ponto a gente trouxe aqui o Renato Rezende, que é empresário no segmento de tecnologia, palestrante, consultor, mentor, voluntário em diversos projetos e atualmente tem um movimento que é o Tire o S da crise, né? Que forma a palavra CRIE, né? E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Renato, se dispôs a vir aqui e trazer esse conteúdo, esse conhecimento para o nosso telespectador. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, e é importante a gente falar de crise. Crise os orientais falam muito, a mesma palavra utilizada para crise é oportunidade. Uhum. Então eu acho que se a gente encarar a crise como oportunidade, a gente faz uma sociedade forte. Então é uma questão muito grande de autoestima. Eu achei legal esse convite, justamente por estar ligado com a Câmara, com objetivos da nossa cidade, e também compartilhar essa responsabilidade da inovação, porque a inovação não é uma coisa de governo, não é uma determinação de vereador, não é isso. A inovação, ela é uma sintonia. E eu acho que o quanto a gente puder ajustar todos numa sintonia de inovar, aí é a superação. Uhum. Bom, a gente vai aprofundar nisso aí e passar alguns exemplos práticos aqui, né, que você tenha conhecimento. E aqui o nosso objetivo também é esse, né, colocar pessoas de determinadas linhas de conhecimento, de pesquisa, de trabalho mesmo na prática, frente a frente aqui com os nossos representantes parlamentares, né, do Poder Legislativo local, e aqui conosco, também agradeço demais, parceiro do programa, está sempre com a gente aqui, o Celso Santos, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui, Celso. Fernando, eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar a TV Câmara por essa oportunidade também de contribuir num momento de crise, um momento importante, e sempre ela se prontifica a propor um debate para discutir os problemas atuais do Brasil, né? Não só de Uberlândia, mas a nível de Brasil. E parabenizo por convidar também especialistas na área, que pôs o nosso problema hoje. Nós vamos debater sobre crise. Temos aqui um administrador e um professor também, que vai nos ajudar muito nesse debate. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, então eu queria começar pelo Paulo, que é economista e tem uma visão assim um pouco mais afinada, né, de toda essa situação que nós estamos passando hoje. Você está na farmácia, a conversa é crise. Está no boteco, a conversa é crise. Todo lugar que você vai, a conversa é crise. A situação é desesperadora como se mostra por aí, Paulo? Não, Fernando, definitivamente não. Olha,
o povo brasileiro, o Brasil, levou 6 anos, desde 2008 até o final de 2014, início deste ano, 2015, para começar a sentir efetivamente as consequências da crise que começou lá nos Estados Unidos em 2008. Não é uma crise localizada, nem tampouco uma crise fruto de um ataque especulativo a um país pequeno em qualquer lugar do mundo. É uma crise sistêmica do sistema capitalista, né? E, infelizmente, as condições que estavam postas em 2008, que geraram esse processo que o mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, enfim, estamos vendo agora a China ter consequências também, né? Na semana passada, uma coisa muito grave. Levamos por 6 anos para que o povo brasileiro sentisse essa crise. O governo federal, os governos, de uma maneira geral, utilizaram no limite toda a sua capacidade para evitar que, principalmente, os trabalhadores sofressem com esse processo. Esgotou-se todas as possibilidades e, principalmente, os recursos financeiros que davam condição ao primeiro mandato da presidente Dilma de continuar segurando, né, como se fosse um anteparo à crise do capital. Muito bem. Somado a isso, houve um problema que, apesar de inúmeros pesquisadores, técnicos, terem alertado os governos, houve uma seca como há 80 anos o Brasil não via. E a seca, você não planta tomate na seca. E nem qualquer outro legume ou verduras, por exemplo. Porque, enfim, infelizmente, a seca teve um papel importante no aumento dos preços em nosso país. Não somente no aumento dos preços, mas num processo de aumento paulatino do desemprego em alguns setores e algumas regiões do nosso país. Ao mesmo tempo, aquelas mercadorias que vendíamos no exterior, commodities, todas elas caíram de preço absurdamente, do minério de ferro ao petróleo. O petróleo saiu de 120 dólares o galão para 40 e poucos, chegou a quase 40 dólares. Isso impactou firmemente a economia de países que ou dependem do petróleo, né, ou que de alguma forma possuem esse tipo de energia como muito importante na sua matriz energética. Os Estados Unidos, que durante décadas foram importadores, grandes importadores de petróleo, iniciaram, através de um processo tecnológico, a produção interna. E essa produção interna fez com que os Estados Unidos, a partir de agora ou proximamente, começará a exportar petróleo. Esse processo das petrolíferas foi um impacto muito grande na economia mundial, além da redução muito grande de importações por todos os países, inclusive o Brasil. Né? Então, se você juntar este conjunto né, de circunstâncias, o brasileiro, pode-se dizer, ele não está sofrendo tanto quanto outros trabalhadores de outros países. Mesmo assim, penso que levaremos até o final, até meados de 2016, para voltarmos a um nível de atividade que nos torne
todos mais, a sociedade brasileira mais tranquila. Uma situação mais confortável. Então a gente tem mais um ano aí pela frente para poder equilibrar. Mas a partir do último trimestre desse ano, nós já vamos começar a observar uma mudança nesse quadro. Eu queria ter uma opinião, às vezes, diferente da do professor Paulo, porque eu acho que essa crise do Brasil ela foi anunciada. Essa crise, desde 2013, a gente vem falando, 2014 vai ser um ano difícil. E realmente foi difícil. A arrecadação caiu muito. Pra você dizer, só em Uberlândia, Souza Cruz, uma multinacional, menos na arrecadação de imposto da Souza Cruz, 44 milhões de reais no ano. 44 milhões a menos. 2015, nós avisamos. Eu sou uma pessoa que estou com 58 anos, nasci no Uberlândia, eu não tenho diploma de faculdade, mas o diploma que eu aprendi na vida vale muita coisa. Foi anunciado que 2015 seria um ano difícil. Não só eu falei, mas muita gente falou. Agora, igual você perguntou, se é desesperador. Eu acho que realmente é desesperador. Por quê? Crise é bom para quem tem dinheiro. Banco só ganha dinheiro em crise. Porque quanto mais apertado o povo, mais ele mete a faca, mais ele toma o dinheiro do povo. Essa é a verdade. Agora, o trabalhador que está perdendo emprego, professor, vou dar um exemplo, foi anunciado, a Fiat demitiu 9 mil funcionários, deu férias coletiva, vai ficar em casa, a Ford, a GM, todo mundo. E o trabalhador que está perdendo emprego hoje? Ele está perdendo emprego. Se ele chegar em casa, o homem, eu sou sincero em falar, a pessoa, o homem, a mulher, nós aguentamos muito desaforo na vida, muito, mas tem o que não aguenta. É chegar em casa, ver as latas vazias e o filho chorar de fome. O pai desespera, que não tem emprego, porque a crise gera o desemprego. É o que está acontecendo no Brasil. 2008 nos Estados Unidos foi uma crise, ele saiu dela, deu conta de superar. Será que o Brasil vai dar conta de superar essa crise? Eu acredito que sim. Agora, por que está gerando essa crise? Na minha opinião, posso estar errado. O que se roubou no país, acaba com a pobreza do país. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. É uma outra crise. É outra crise provocada pelos governantes. O rombo da Petrobras é tão grande, mas tão grande, que se não tivesse roubado esse dinheiro, acabava com a pobreza do país. Essa é uma realidade. Agora, eu acho, vocês devem concordar comigo, que, primeira coisa, para administrar, qual que é o segredo do sucesso? É saber delegar poder. O segredo do sucesso é saber, você tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. A pessoa só pode fazer o que sabe, o que gosta. Concorda comigo? Essa é a realidade. Então, se a pessoa souber o que faz, ter conhecimento e fazer o que gosta, com certeza tem uma previsão melhor de rendimento. Agora, que a crise existe e ela é séria, Vamos dar um exemplo, esse ano de 2015, nós estamos vivendo esse ano de 2015, uma arrecadação de Uberlândia de 2 bilhões de reais, que é a previsão de orçamento, o orçamento de Uberlândia, ele deve cair em torno de 400 milhões de reais. Ou seja, o que nós... O próprio secretário, há uns dias atrás, né, anunciou isso, e já foi anunciado. O que precisa fazer? Administrar esse recurso. Você não pode gastar um dinheiro que você não vai receber. Porque imagina o prefeito, bom, eu vou arrecadar 2 bilhões, eu vou gastar 2 bi. Aí não arrecada, como é que vai pagar as contas? Então, tem que ter gerência e trabalhar. Essa que é a grande verdade. Nós temos que trabalhar, esquecer da crise e cada um fazer o que sabe, o que gosta e procurar produzir. Porque senão vai para o buraco. Aí justamente dentro desse contexto todo, tem o Renato aqui, que tem esse trabalho do movimento Tira o S da crise. Na prática, Renato, como ser criativo diante de uma situação? Assim, a gente sabe que tem trabalhadores que estão perdendo emprego, que não têm a comida dentro de casa, e a situação, para uns é mais confortável, para outros não. Tem gente que tinha economia e está se virando, outros estão investindo no período da crise, enfim. Mas na prática mesmo, como ser criativo diante de tanto... da situação que está diante de nós e da situação que às vezes a própria mídia cria em cima, né? Eu acredito que a mídia também tem um papel importante aí, que ela às vezes aumenta a situação e passa um certo terror pela TV. Só de vez em quando, né? Só de vez em quando, só em alguns momentos, né? Eu vou pedir ajuda a vocês para qualquer bobeira que eu falar, vocês dão uma pisada no meu pé aqui, porque tem 2 especialistas aqui
que sabem muito mais do que eu posso compartilhar para vocês um pouquinho do que eu passo, né? Lidar com criatividade e inovação, você tem que analisar sempre o ponto negativo do momento e criar alternativas. Para isso, você não pode estar sintonizado no problema. Então, muitas vezes a gente minimiza. Então, eu estou até meio arrepiado depois de vocês dois falarem aqui, que para mim estava mais tranquilo o negócio, estou brincando. Isso também tem uma questão de sintonia. Há muito tempo atrás, na Califórnia, um economista propôs o seguinte: se não houvesse um estímulo ao consumo nos Estados Unidos, os Estados Unidos iria quebrar. E foi instituído um sonho coletivo chamado Meu Primeiro Milhão de Dólares. Então, toda criança, todo jovem, ele passava por essa fase. O meu primeiro milhão de dólares. Então, ele criou uma faixa de sintonia de empreendedorismo. Não acho que esse é o melhor caminho, mas isso ajudou muito naquela época, porque as pessoas se tornaram otimistas em criar novas oportunidades. O nosso país, nós somos criados, eu, por exemplo, sou filho de um funcionário de carreira do Banco do Brasil. Quando eu disse que ia empreender, foi a mesma coisa de falar: pai, mãe, esse é o Paulão, eu sou homossexual, nós casamos e vamos fugir. Foi uma decepção enorme. Como assim, você não vai prestar concurso para o Banco do Brasil? Não, eu quero montar uma empresa, eu quero fazer, mas e a estabilidade que você vai ter? E sua aposentadoria, como é que vai ser? Então, eles sempre tiveram muito essa preocupação, e isso veio passando há muito tempo. Então, quando a gente tem um baque econômico como a gente tem agora, as pessoas que procuram estabilidade não reagem. Isso já é uma outra sintonia que o nosso país tem que passar. Eu estou aqui hoje com um dos sócios nossos em alguns projetos, que era funcionário de uma das maiores empresas daqui. Pediram demissão. Então, pediu demissão para poder empreender. E os pais com essa mesma coisa que a gente enfrenta. Eles ligaram e falaram: mãe, nós estamos pedindo demissão porque nós vamos vamos tentar uma empresa. Tentar não, porque tentar dá errado. Nós vamos montar uma empresa com um amigo nosso e tal. Então, para eles foi uma decepção muito grande, mas eles reagiram. Hoje tem grandes contratos, a gente já gere volumes de oportunidades muito grandes. Então, além da crise, ainda tem essa questão de que tanto o Estado quanto as famílias, elas criam uma sintonia de dependência muito grande de estabilidade. E a gente tem que estar mais livre para que, olha, está tendo um risco daqui, eu vou ter que pular esse muro. O que eu vou fazer? Reclamar adianta? Não. E algumas pessoas, principalmente as que já são acostumadas com benefícios, com algumas coisas que socialmente teve que ser feito, então essas pessoas custam para reagir. O que acontece? Você tem que criar um ambiente de criatividade. Você tem que criar um ambiente onde a pessoa esteja disposta a entregar alternativas. Isso foi feito com países como o Chile. Eu não sei se vocês sabem, o país mais inovador do mundo é Israel. Então, a cidade de Tel Aviv hoje tem uma média de idade de 33 anos. É uma cidade inteira feita só de startups. E o que eles têm? Eles têm 5% de área cultivável dentro do país deles. Aí eles fizeram um sistema de gotejamento, fizeram vários outros sistemas que eles exportam tecnologia. Nós só importamos. Inclusive, a irrigação que é utilizada aqui no Brasil é muito de Israel, né? De Israel. Na cafeicultura e tudo mais, né? Mas foi uma decisão. Mas foi um ponto diante de uma situação. Assim, uma situação acarretou essa decisão. Eles não têm Quer dizer, a crise, ela torna a gente mais, como vou dizer, mais alerta. Por exemplo, tem uma crise. Opa, tem que dar meus pulos aqui. A necessidade faz a hora. A necessidade faz a... Faz o sapo pular, né? Mas o doutor que estava falando, você vai para o intervalo já? Você deixa eu chamar o intervalo e a gente volta com você no mesmo tema, rapidinho? Tranquilo. Bom, você que está em casa, não saia daí. A gente ainda tem mais 2 blocos pela frente para falar sobre crise econômica e criatividade. Não estamos aqui para lamentar, mas estamos aqui para oferecer sugestões e um pouco de otimismo aí diante dessa situação. E você não saia daí, rápido intervalo, Câmara Debate volta já já. Escola do Legislativo.
educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta à Câmara Debate, hoje falando sobre crise econômica e criatividade. E aqui no primeiro bloco, o professor Paulo Reis, também o Renato Rezende, o vereador Celso Santos aqui apontando a atual situação em que vivemos aí no país e também em nossas vidas, né? A gente pensa no macro aí, o país como um todo, mas a crise, essa crise que está assombrando aí, ela está dentro da casa de cada um de nós, né? Cada um com o seu jeitinho de driblar. E o Celso ia fazer uma colocação, desculpa interromper, que tinha que chamar um intervalo, mas não perdeu o fio da meada. Não, de maneira nenhuma, eu queria até pegar um gancho na palavra do Paulo, porque realmente a criatividade ela tem que existir para superar. Mas criatividade, se não tiver o combustível que impulsiona também, chama-se dinheiro. Porque não adianta uma criatividade, uma boa ideia, sem ter como se colocar aquilo em prática. Então tem que ter dinheiro. Ele mesmo disse que abriu a empresa e deu certo, tem muitos contratos rodando, mas na sua situação tem muitos que abriu e não deu certo. Então gera muito. O que causa isso? Primeira coisa, competência. Para abrir, formar uma ideia e montar um trem para funcionar. Não é? O que nós estamos vendo hoje é que muita gente está queimando gordura. Está queimando gordura. Queimar gordura é aquela poupança que tinha. Você falou um caso muito bem que as pessoas às vezes acomodam. Eu acho que a pessoa não pode acomodar nenhuma. Sabe? Eu acho que nem quem tem cargo de governo, que é efetivo, que não pode ser mandado embora, ele tem que preocupar. Porque a vida não é para só na dele, não. A vida também passa para os filhos, para outra geração. Isso tudo tem que formar um trabalho e tentar produzir alguma coisa. Eu acho que a crise, ela existe, nós não podemos fugir dela. Você tocou num ponto que o Israel tem 5% de terra produtiva. O Brasil tem terra que abastece o planeta. Abastece o planeta. O Brasil tem um território pouco menor do que a China, mas a China tem mais deserto do que o Brasil. Acaba que o Brasil tem mais terra produtiva do que a China, que é o maior país do que o Brasil. Não é? Essa é a grande verdade. Então nós temos que produzir. Eu acho que crise tem que enfrentar ela, não pode correr da crise, não pode fugir da crise, ela existe, vai existir, tem que ser, primeiro passo, os governantes, ter responsabilidade em saber administrar um país do tamanho do Brasil, que não é fácil, viu professor? Não é fácil, porque às vezes muita gente não dá conta de administrar uma empresa que é desse tamanhozinho, de 10, de 15, de 20 funcionários, e me imagina administrar um Brasil do tamanho que é o Brasil, e com tanta gente roubando em cima dele. Porque eu vou lembrar aqui vocês um ditado que meu bisavô já falava, que o melhor amigo do homem é o cachorro. Não é? É porque não conhece dinheiro. Porque conhecer dinheiro já não é mais o melhor amigo do homem. Vai deixar de ser, né? Então nós temos que esquecer a crise, que tem cada um fazer aquilo que sabe e tentar produzir, tentar sobreviver e tocar o barco. E não é muito para trás não, porque senão a gente assusta.
Por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Acho que o vereador exagerou um pouquinho na coisa da corrupção. A corrupção é algo que nós estamos ouvindo falar nela desde sempre. Desde sempre. Desde colônia, né? Desde o Brasil colônia. Toda a vida existiu. Enfim, o que não havia era, por parte dos governos, uma postura de enfrentamento a isso de uma forma muito objetiva. Eu acho que foram criadas institucionalidades em nosso país. A CGU, o Portal da Transparência, fortalecer órgãos como a Polícia Federal, o Ministério Público, Procuradoria da República, enfim. Se eu não estou enganado, a partir de 2003, foram feitas mais de 2.000 ações da Polícia Federal no Brasil. Mais de 5.000 servidores públicos foram colocados para fora dos governos do Estado, por conta da corrupção e, enfim, congêneres. Né? Nunca aconteceu isso nesse país. A sociedade brasileira não é só o Brasil, toda a América Latina, o mundo inteiro, porque a corrupção atinge principalmente aqueles mais fracos. Os que mais necessitam. O dinheiro que era para ser aplicado em alguma política pública sai pelo ralo. Mas eu queria chegar no seguinte, Fernando. O mundo inteiro tem quase 60 paraísos fiscais. Há uma contabilidade que é uma proximidade, é uma aproximação dos valores que existem nesses paraísos fiscais. Algo em torno de 2 trilhões de dólares. Que é fruto da corrupção, dos tráficos de pessoas, órgãos, armas, drogas, enfim. E os paraísos fiscais, a meu ver, a presença deles é uma das principais causas da volatilidade financeira no mundo nas últimas décadas. Como é que a contabilidade ativo, débito, enfim, como é feita uma contabilidade a nível nacional e a nível mundial, se não se sabe exatamente quanto há nos paraísos fiscais? Os economistas, eles só podem fazer especulações em torno disso. Essas condições que propiciaram, que estiveram no cerne da crise de 2008, continuam presentes. O governo federal está propondo no Congresso Nacional que repatrie algo em torno de 150 bilhões de reais que estão fora do país. Mas eu quero só pegar uma carona nessa conversa aí. Só para terminar. Pode concluir. Então, eu penso, ou a humanidade enfrenta essa questão, ou nós vamos, de tempos em tempos, voltar à questão da corrupção e da crise. Uhum. Não só no Brasil. A instabilidade vai permanecer se não houver uma ruptura agora. Né? E não foi feito nada de 2008 para cá em relação, por exemplo, a essa questão dos paraísos fiscais. Né? Se eles não existissem, o dinheiro da Petrobras não poderia estar lá. Deveria estar em algum lugar, ou debaixo de um colchão, ou depositado em um banco. Aí fica mais fácil você fazer a contabilidade das coisas. Mas como ninguém sabe, a não ser os proprietários, dos valores que estão depositados lá, fica muito difícil falar em fechar as contas. Né? Só para terminar, estima-se que algo em torno de 400 bilhões de dólares de brasileiros estejam em paraísos fiscais. Não, vereador, vou deixar você falar. Não, deixa eu contar só uma curiosidade. Eu estive nas Ilhas Canárias e lá é o seguinte, é uma coisa que a gente podia fazer aqui também, né? Lá tem 16 mil habitantes.
80 mil empresas. Você consegue me explicar como é que consegue, aonde é que fecha essa conta? Não fecha, tem que funcionar para isso tudo. Ué, Mas o que eu estava falando... Os donos são de fora, né? mas tem que ter um representante da empresa. Quando eu falei para o professor aqui, ele falou que eu exagerei um pouco na corrupção, mas quando eu falo que existe corrupção no governo, não é a cor da bandeira, não. A corrupção ela existe no PSDB, no PT, no PMDB, em todos os partidos políticos. Essa é a grande realidade. Eu sou político, não podemos fugir disso, não. Não podemos fugir. Se o Aécio tivesse ganhado a presidência, só mudava a quadrilha. E os habitantes da Papuda. Porque ia ter quem roubasse lá dentro também. Essa é que é a grande verdade. Não adianta. Agora, como o senhor falou, muitos perderam emprego porque saiu do sistema, que teve as ações policiais em cima, mas eu nunca vi um ministro ser preso, nem um secretário de Estado ser preso ou perder o cargo por culpa da corrupção. Perde, que a corda arrebenta no lado mais fraco. Essa que é uma grande realidade, viu, professor? Então, acho que a crise, o governo do Brasil, eu vou dar um exemplo, um dia eu já falei isso uma vez, eu vou dar só um exemplo claro e simples. O Nepal, teve um terremoto no Nepal, não teve? Para reconstruir o Nepal, 6 bilhões de dólares, não é? Para reconstruir o Nepal. Sim. Vamos esquecer as vítimas que se foram, que é a tragédia, não é? A Petrobras, o rombo dela foi 50 bi. É muito melhor um terremoto em Brasília do que o PT do governo. Analisa, então vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. Agora, assim, a gente não pode criticar, professor, partido político. Partido, ele existe e tem que ter alguém para pleitear qualquer cargo de vereador, de prefeito, de deputado, senador, tem que ser filiado a um partido. Tá? Vamos esquecer a cor das bandeiras. Eu acho assim, se é errado, pode ser do meu partido, eu sou do PSC. Mas se estiver lá dando no PSC, eu sou o primeiro a falar. Ó, para de roubar, pelo amor de Deus, então vai para a cadeia. Mas assim, acho interessante o que o professor disse é que nunca na história do país a gente viu graúdos sendo acusados, julgados, presos. Mas assim, ó. Assim, por enquanto não chegou na esfera política ainda. Sabe o problema? Vou dar um exemplo. Desde o regime militar que acabou em 84, de 84 para cá, quantas crises nós vivemos? Vou dar um exemplo. Quem que era o que morreu foi o Tancredo, né? Depois do regime militar, né? Assumiu o Sarney. Tá. Quantas vezes o Sarney mudou o dinheiro? Depois entra o Collor. O Collor provocou uma crise de pegar o dinheiro do povo, de trancar o dinheiro do povo. Entra o Itamar, cria o RV. Fernando Henrique entra, é o RV que era 1 por 1, equiparado ao dólar. 1 por 1. O mercado estava assim, em ascensão, de repente deu um gelo na economia do Brasil, quando a URV, que o Fernando Henrique entrou, reelegeu o que seja. Quem tinha comprado um carro por 10, ele passou a valer 5 da noite para o dia. Perdeu dinheiro. O que está acontecendo hoje? Por que a crise está forte? Porque o mercado imobiliário aqui no Brasil, esquece lá os Estados Unidos de 2008, lá que foi o que devastou foi a causa mais da crise econômica dos Estados Unidos. Mas lá foi crédito podre. Nós não justamente. Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil. Estava tão acelerada a construção civil, os empreendimentos, que todo mundo investiu e hoje o trem está andando para trás. Quem tinha apartamento que vendia por 300 mil, está vendendo por 220, 230. Por quê? Porque não tem dinheiro. Viu agora o que o banco fez? O Banco Central liberou as taxas de juros para banco. O banco chegou agora, está dando 240% ao ano, o cheque especial. Eu acho que o vereador tocou num ponto muito importante. 240%, professor. Vai querer intervir agora? Eu só queria contar um negócio do Nepal. Sim. Vamos aproveitar a crise e contar a oportunidade, porque no meio do que aconteceu no Nepal e o que aconteceu agora com a Grécia, aconteceram duas coisas que passou despercebida aos olhos de todos. Primeiro, no Nepal, jovens de 16, 17 anos começaram a criar sites que eles ajudavam remotamente as pessoas que sofreram. E começaram a fazer sites também que arrecadavam em uma moeda que a gente ainda não sabe falar sobre ela, mas ela inclusive já entrou em índice de bolsas, chamada Bitcoin. Uma moeda virtual. Ela é virtual e outra coisa, ela não tem um lastro inicial. Então, para um economista mesmo, é assustador, porque você vai trocar uma relação de serviço
por alguns pontos que se tornam moedas que podem ser trocadas em capital. Então você vai ver o seguinte, que serviço virou o lastro de uma moeda. Isso é difícil de você fazer, é um comportamento difícil, mas é uma realidade mundial. Tá? Hoje, se eu for para o exterior, eu posso comprar Bitcoin aqui e sacar lá. Mas eles utilizaram do Bitcoin para localizar as pessoas e mandar a verba para o Nepal. Isso mundialmente foi organizado, inclusive o Brasil entrou fortemente nisso. Existe, isso é bíblico, né? Diz que haverá somente uma nação, somente uma língua, aí é uma coisa mais para futuro, mas saiba que existe uma unificação de economia e solidariedade. Então, nesses momentos, acontecem impulsos de criatividade enorme. Agora, a Grécia começou a não ter moeda. Não ter a possibilidade de não ter. Todas as transações estão sendo feitas em Bitcoin. Esgotou. Esgotou. E por Bitcoin você compra em qualquer serviço de internet. O Fernando tocou numa questão... Fernando. Desculpe, Renato. Você colocou uma questão importantíssima, que eu acho que é criar uma cultura de não dependência de Estado, de governo, ou de seja lá de qualquer instituição. O próprio conhecimento e o saber ser um instrumento de mobilização pessoal para que as pessoas ganhem a vida. Enfim, não é? No Brasil, nós temos mais de 50 moedas que não o real, circulando. Eu tenho um exemplo aqui que eu quero mostrar. Aliás, eu não trouxe, é uma pena, Fernando, porque eu gostaria de mostrar aos seus telespectadores. São moedas que existem em Minas, no sul de Minas. A palma, por exemplo? Tem a palma no Ceará. Não? São inúmeras moedas em que comunidades inteiras se organizam de uma forma cooperativa e solidária e trocam serviços como por moeda e serviços por mercadoria, alimento. É um tipo de escambo com uma moeda própria. Chama isso. Economia solidária. Mas eu queria levantar uma questão que, enfim, o nosso vereador. Não foi de 50 ou 60 bilhões o prejuízo da Petrobras. Foi bem menos. Eles colocaram algo como 6 bilhões contabilmente, porque precisava ter um número para fechar a contabilidade. Aquele balanço que ficou na história da Petrobras, que todo mundo esperava que acontecesse no início do ano. A Petrobras apresentou o balanço e por contas do que se chama cartel, né, eles anotaram 6 bilhões de reais como o prejuízo. O restante dos cortes que a Petrobras fez foi exatamente porque toda a indústria de petróleo está cortando hoje. A Shell está demitindo algo como 9 mil funcionários no mundo inteiro. Caiu de 120 dólares para 40 dólares, ou pouco mais, o preço do petróleo. Graças a uma nova técnica, como eu falei no início, que os Estados Unidos estão utilizando, que se chama fracking, que, aliás, é uma tragédia ambiental. Porque você insere no subsolo água a pressão muito forte com produtos químicos. Isso quebra as moléculas e torna o petróleo mais fácil de ser extraído. Só que isso causa um problema ambiental gigantesco. É um problema que eles vão ter que rever, né? Rever. E só para terminar, eu queria dizer que nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um problema grave econômico. Não há no que investir nos Estados Unidos. A infraestrutura está pronta. Lazer e cultura existem e muito bem estabelecidos. Tanto que estão levando fábricas para fora do país.
Esse é o outro problema da economia norte-americana grave. Eles levaram inúmeras fábricas para a China e para o norte do México, na fronteira com os Estados Unidos. Lá eles chamam de maquiladoras, são montadoras apenas de produtos. Porque tem uma mão de obra mais barata. Enfim, e os Estados Unidos estão perdendo por conta do preço do salário. Né? Uhum. E os Estados Unidos estão com esse problemão para enfrentar. De uma ou de outra forma, estão conseguindo andar. Trimestre sim, trimestre não, a economia vai, voos de galinha. Sobe, desce, enfim, como no Brasil também. Só que nós temos uma enormidade do que fazer. A China parece vai investir bilhões de reais em nosso país em infraestrutura. Interessa a ela ligar as regiões produtoras ao Pacífico, para levar o que falta muito a eles, que são insumos de toda a natureza. Né? O Brasil, o ano de 2014, com toda a dificuldade, foi o 5º país a receber investimentos no planeta, algo em torno de 60 bilhões de dólares. Esse ano parece que a coisa vai andar no mesmo tamanho. Né? Nós temos uma crise, acho que é uma crise importante, uma crise mundial. Nós estamos numa conjuntura em que aquele sentimento de bipolaridade que vivemos no mundo inteiro durante décadas, Estados Unidos e os aliados ocidentais de um lado e a União Soviética e os seus aliados de outro. Quebrou-se isso e estamos iniciando uma nova realidade mundial da multipolaridade. Global, a China, né? Globalismo, né? A China passou os Estados Unidos em tamanho do PIB. Pois é, Fernando, só para... Deixa eu chamar um intervalo, Celso. Aí, um minutinho, só para ver isso aqui, então. Um minutinho. É porque aqui ainda falou, o Brasil falta fazer infraestrutura. Os Estados Unidos está pronta, não está? Eu tenho a opinião seguinte, eu só posso ajudar meu vizinho se a minha casa estiver arrumada. Uhum. Esse é um ponto, é fundamental. Agora, o Brasil não, o Brasil está desarrumado, não tem infraestrutura, constrói porto em Cuba, compra uma refinaria de petróleo passadina falida. A de Cuba foi leiloada, tá? Isso que é difícil de entender. Inclusive foi terceirizada para os Estados Unidos, né? Quem vai desfrutar lá os Estados Unidos, que tinha rixa com a Cuba, agora vai usar o porto. Mas pode ir para o intervalo, depois vai continuar a briga. A gente tem mais um intervalo pela frente aí. Mais um intervalo não, mais um bloco. Eu vou chamar um intervalo, você em casa não saia daí. Falamos aqui hoje, Câmara Debate, sobre crise econômica e criatividade. Voltamos já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD.
Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Fique sabendo. Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Estamos de volta ao último bloco do Câmara Debate de hoje, falando sobre crise econômica e criatividade. Conosco aqui o Paulo Reis, que é economista da CEPES, Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, vinculado ao Instituto de Economia. O Renato Rezende, que é administrador, consultor. Se eu for ler o seu currículo aqui, a gente perde o terceiro bloco aqui. Mas é especialista em estruturação e elaboração de planos de mercado, enfim, uma pessoa que entende de mercado e principalmente de criatividade, né, Renato? Que diante de crises a gente tem que ter o nosso feeling para sair dos problemas. E o Celso Santos, que é vereador aqui conosco também. A gente ficou muito... Logicamente que a crise, quando afeta o Brasil, a gente sabe que não é daqui, é uma crise que vem de fora. É igual a frente fria que vem do sul, né? A crise, quando vem, ela vem de cima, vem do norte, né? A crise no país. E falou-se aqui em corrupção, e eu queria um ponto de vista de vocês em relação, não à corrupção em si, mas as medidas que estão sendo adotadas pelo governo para contornar a crise. Terceirização do trabalho, redução de hora. Isso aí, na visão de vocês, é uma atitude inteligente? Não. Porque depois que a crise passar, aí não tem como retornar esses direitos que os trabalhadores tinham. Não tem volta, né? A terceirização não é um programa, um projeto do governo. É um projeto que saiu do Congresso Nacional. Da Câmara. Da Câmara, né? É uma tragédia para o trabalhador brasileiro, né? Embora haja terceirizados hoje que necessitam de um protocolo institucional muito bem construído. Mas o que se esperava da Câmara era que melhorasse a vida dos terceirizados que já existem e não tornar todo o conjunto dos trabalhadores em terceirizados. Imagina a universidade terceirizar sua docência. Uhum. Não é? O CTI da UFO ser terceirizado. Isso é uma tragédia, um retrocesso enorme. Não é? Eu Esse gostaria de voltar... Sim. Pode ficar à vontade, eu gostaria professor. porque nós temos que ir às razões das questões que se apresentam em nossa vida hoje, né? A gente não pode ficar só na superfície. Uhum. Nós temos que ir às causas efetivas para poder, a partir de uma reflexão séria, eliminar as causas daquilo que nos faz mal à sociedade ou individualmente às pessoas. O nosso amigo Celso, ele falou da dívida brasileira. Essa é uma questão importante. Renato tocou na questão da Grécia, né? E eu acho que está na hora do Brasil fazer uma reflexão sobre a sua dívida pública. Saber qual que é o perfil da dívida pública brasileira. Quem é que são os proprietários dessa dívida? Né? Como ela foi feita? Resultou em quê para o bem do povo brasileiro, para o aumento da qualidade de vida do povo brasileiro, né? A presidente do sindicato dos fiscais, algo dessa natureza, a Maria Lúcia Fattorelli, presidente do Sindifisco Nacional,
ela foi convidada pelo governo da Grécia para fazer uma auditoria, fazer parte do grupo que fez uma auditoria da dívida grega. Penso que nós devemos fazer a mesma coisa em nosso país. Saber de onde vem, quem é que é o proprietário dessa dívida e fazer a renegociação. Por quê? E aí o vereador está correto. São 400 bilhões de reais pagos de juros, um pouquinho de amortização, no ano passado para se rolar essa dívida. É dinheiro que poderia ser transformado em saúde, educação, estradas para o povo brasileiro. É claro que se a dívida, e se foi realizada de uma forma normal, digamos assim, essa dívida é sagrada, tem que ser paga. Não é? Com todos os critérios contratados, sem dúvida nenhuma. Mas uma parcela boa dela não foi feita assim. É juros sobre juros e nós não conseguimos identificar onde aqueles recursos foram parar. Não é? Eu queria fazer essas duas observações. Tem uma coisa que é importante a gente ver. Quando o Paulo citou um pouco sobre os investimentos que estão sendo feitos no Brasil, né? Então, é um setor que a gente está diretamente ligado pela M Prado, junto com a rede do agronegócio. E você vê o seguinte, o mundo cresce e a necessidade de alimentação cresce proporcionalmente. Indiscutivelmente, o Brasil vai ter, em no mínimo 10 anos, que dobrar a sua produção de alimentos. Isso é indiscutível. Além de dobrar a produção de alimentos, ainda existe um envelhecimento da população e um envelhecimento que você pega uma pessoa de 60, 70 anos, uma pessoa totalmente ativa, produzindo e tudo mais. Então, você vai criar condições onde o alimento interno é mais necessário e o externo ainda mais. Então, eles vão querer investir no Brasil. Hoje, um dado pequeno. Se a China consumir mais 1 quilo de carne por ano, por habitante, o Brasil tem que triplicar o rebanho dele. Ou então suplementar o rebanho, que hoje demora mais ou menos 2,6 anos para que se abata. Nos Estados Unidos é 1,3. Então isso vai acontecer no Brasil urgente. Você pode saber, essas empresas de nutrição animal vão crescer demais, as outras vão. Mas o que é o aspecto importante disso? Você vê problemas no mundo independente de qual origem, mas de guerra é alimento e religião. Então nós podemos passar... vamos dizer... o alimento está embutido aí. Então você vai ver o seguinte, se tiver uma crise mundial de falta de fornecimento de alimentação, o Brasil hoje não sabe nem se proteger. E ela é a única alternativa, talvez uma das únicas alternativas em extensão, isso tudo para fornecer. De estrutura para fornecer e produção. E isso é uma crise, um problema de segurança nacional. Isso é uma coisa que tem que ser despertada e o agricultor está cada vez mais profissionalizado. A gente vê hoje uma rede de distribuidores. Eu tenho um caso que é interessante. Quando eu comecei a dar consultoria e teve um grupo, me passaram um briefing para eu chegar a acompanhar a fusão. Chega para mim um briefing, fusão das empresas, 1 bi e 500. Bom, melhor termo, eu pus. Eu sou péssimo em inglês, fiz 7 anos de inglês, não falo nada, já chego naquela desvantagem, aquela coisa, esperando. Na mesa estavam sentadas pessoas de camisa polo, bordada, que tinham empresas de 1 bi e 500, super simples. Então, o agronegócio, ele já pegou essas raízes que antigamente era uma empresinha familiar, alguma coisa, hoje eles gerem patrimônios gigantes, negociando, fusão, juntaram todos para tomar uma atitude. Há uma inversão do comportamento do mercado. Mas aí, Renato, igual assim, eu falo para você, porque eu sou da roça. Eu já falei diversas vezes
que a classe mais importante do país é o produtor rural. Porque sem o produtor rural, o Brasil morre de fome. 55% do PIB. Morre de fome. Porque É isso? tudo que está na mesa do brasileiro de manhã cedo, desde o café da manhã, o almoço, o jantar, tudo passou na mão do produtor rural. Mas é uma classe desvalorizada. Tem grandes empreendedores na área rural que são empresários rurais. São empresários. Mas o produtor rural, que é o que produz, que é o de pouco a pouco, que você sabe que é a pequena empresa que gera emprego. Vou dar um exemplo, o Martins gera 4 mil empregos aqui no Berlândia, mas quantas pequenas empresas gera 100 mil? Então é a soma de todas é que vai dar o resultado bom lá na frente. Então o que precisa ser feito? Precisa ser valorizado o produtor rural. Que o Brasil tem que dobrar a produção de alimento, eu concordo, mas dá conta se não tiver uma valorização do produtor? Se não der, é guerra. Se não der conta, é guerra. Porque sem comer ninguém vive. Eu posso falar, a crise existe, não existe? Para imóvel, para carro, tem supérfluo para lá. Mas para o arroz e o feijão tem que ter o dinheiro. Para o leite, para as crianças, tem que ter o dinheiro. Às vezes a pessoa deixa de diminuir a carne. Pode diminuir a carne. Passa para o frango, não de coxa sobre coxa de 11,30, só franguinho da mão. Passa para o frango, entendeu? Mas o arroz e o feijão, não. Ele tem que sustentar, e o leite tem que sustentar. É então, essencial. Essa é a verdade. Deixa eu pegar seu lugar e fazer uma pergunta para o Paulo. Pode. Pode? Aí, depois dessa pergunta respondida, infelizmente eu vou ter que passar Mas não era- as não era- considerações finais. não era uma hora de programa? Não, mais uma hora passa voando, Celso. Puxa, Você vê. Mas isso assim, claro, fique à vontade aí. Vai lá. Paulo, e como alternativa, o que você acha do cooperativismo? Muito bem, meu caro. Olha, eu sou um militante do movimento da economia solidária, Renato. A economia solidária é uma economia exatamente para se contrapor a esses ciclos capitalistas de crise e não crise. É a autogestão, a cooperativa, a associação entre produtores. São os trabalhadores que criam tudo. Né? Essa cadeira que nós estamos sentados, o seu sapato, o seu paletó, foram homens e mulheres que puseram a mão em um dado momento e os construíram. Eles possuem o saber e o conhecimento necessário para isso. Não é? A diferença entre a economia solidária da autogestão e o empreendimento capitalista é que você não tem uma hierarquia de mando. Todas as pessoas conhecem todos os processos, todos os trabalhadores, todos os membros daquela cooperativa conhecem todos os processos internos, a produção e a gestão do seu empreendimento. E olhe, segundo cálculos do Ministério do Trabalho, há mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que são cooperados ou associados de empreendimentos solidários. São mais de 20 mil empreendimentos que estão acontecendo no Brasil inteiro. Desde alimentos, roupas, sapatos, até fábricas que faliram e os trabalhadores assumiram a fábrica, assumiram o passivo da fábrica e estão gerindo e tocando e hoje produzem mais do que produziam e a taxa de sobra, porque na economia solidária não há lucro, a sobra é maior do que foi no passado. Então, se os trabalhadores, com suas próprias mãos, gerirem o seu empreendimento, eu penso que é um salto de qualidade gigantesco. E nós temos políticas públicas. O Brasil tem uma Secretaria Nacional de Economia Solidária no Ministério do Trabalho. E muita gente não sabe disso até hoje, Fernando. Programas como esse são importantes para a gente trazer informações para o conjunto das pessoas. Né? Essa questão sua, Renato, eu penso que só ela nós sentaríamos mais 2 horas conversando com o Fernando para falar sobre isso. Infelizmente o tempo, né? A televisão tem essa questão do tempo, mas fica aqui já um convite
para a gente esperar um pouco, passar esse momento, e a gente volta aqui para falar mais sobre esse tema, né? Uma hora passa voando aqui, eu tenho certeza que o telespectador às vezes está perguntando, não falou sobre isso, não falou sobre aquilo, mas em virtude do tempo, assim, por mim a gente ficaria 4 horas aqui discutindo e teria esse espaço na televisão para discutir mais ainda, mas não impede que a gente aprofunde mais esse tema numa outra oportunidade aqui. E eu vou ter que encerrar o programa, mas eu peço uma consideração final. A gente viu aqui que o cooperativismo, a união, a tecnologia, né, a serviço pode contribuir bastante e, logicamente, o meio político engajado nisso também, as coisas vão encaminhar de maneira correta. Dá um minuto, só para me falar aqui. Não, eu preciso falar, porque em momento de crise, o dinheiro tem que girar. Vou dar um exemplo como o dinheiro tem que circular. Já comeu 10 segundos. Vou dar um exemplo aqui. Um viajante chegou na cidade para vendedor, foi fazer a praça, achou que a cidade era muito grande, falou, peraí, já vou lá no hotel, já vou deixar pago que eu vim dormir. Chegou lá na dona da pensão, falou, minha senhora, quanto que é o pouso? Ela falou, R$100. Ele falou, vou dar aqui os R$100 para a senhora e vou deixar pago o meu pouso. Eu venho só dormir. Tá bom. Bom, ele saiu para fazer a praça. A mulher do hotel devia R$100 na farmácia. Foi lá, pegou os R$100 que pegou dele, falou, devo R$100 para o senhor, está aqui, está pago. O dono da farmácia devia R$100 no açougue. Foi lá, pegou os R$100 e pagou o açougueiro. O açougueiro devia R$100 lá no mercado. Foi lá no mercado, pagou o mercado com R$100. O dono do mercado devia R$100 lá no hotel. Foi lá e pagou. Falou, devo R$100 para o senhor, está aqui os R$100. Pagou. O viajante voltou, minha senhora, eu não vou posar não. Só não devolve meu dinheiro? Eu falei, devolvo. Está aqui seus R$100. Quer dizer, todo mundo pagou com todo mundo e ninguém tirou o dinheiro do bolso. Então o dinheiro tem que circular. Essa é uma prova, viu? É uma história interessante essa. Bom, então eu queria muito agradecer, uma consideração rápida final de cada um aí, o Paulo Reis, economista da CEPES, que é o Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Instituto de Economia da UFO, trouxe bastante conhecimento aqui e contribuiu muito para esse programa. Muito obrigado pela sua presença aqui, Paulo. Eu que agradeço, Fernando, e quero reafirmar a importância desses eventos, ainda mais no momento em que a grande mídia parece apostar contra o Brasil e contra os brasileiros. A grande mídia não ajuda essa discussão do jeito que ela é feita. E trabalhos como esse que nós fizemos agora, o seu convite, são muito úteis para o povo, né? Que eu penso, o objetivo de seu programa. Né? Que bom. Espero a gente estar podendo atender a esse objetivo, a essa demanda. Tenho certeza que sim. Renato Rezende, deixa eu pegar aqui, extenso currículo do rapaz, empresário no segmento de tecnologias e serviços, palestrante, consultor, mentor e voluntário em diversos projetos educacionais, né, das principais universidades do país, especialista, enfim, é um expert, né, em gestão de negócios. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui e pode aproveitar esse momento final para passar o contato do Tiro S da crise, do seu negócio, enfim. Quem contribui com a gente aqui tem todo o direito de vender o seu peixe, vamos dizer assim. Tá, joia. Bom, o currículo é grande porque eu tentei muito. Tudo que vai com inovação, você não tem uma tentativa. Você tem várias tentativas. Você vai acertar uma das últimas. Então, eu passo por isso tudo, mas o grande apreço que eu tenho é um item só do currículo que está aí, que é mentor em vários projetos de universidades. Eu gosto muito, me envolvo muito com isso. E me envolvo porque a energia do jovem hoje, ele move, ele que vai mover o futuro do nosso país. Criatividade é só uma ação de criar. Isso não resolve nada. O que resolve é inovação, que é mudar a atitude. Então, isso é um grande desafio do ser humano e não da sociedade. O ser humano tem que ter novas atitudes frente aos problemas. Então, se eu posso passar alguma coisa para falar de criatividade e inovação, é que cada um reflita em si qual a nova atitude que a pessoa pode ter para ajudar nesse desafio, que seja social ou que seja o seu. Você resolvendo o seu, você já está resolvendo boa parte do social.
Eu acho que é isso. Bom, obrigado, Renato, de toda forma. Muito boa a sua participação, assim como a do Paulo Reis e também do vereador Celso Santos, mais uma vez conosco aqui. Obrigado pela presença, vereador. Eu que agradeço, Fernando. Quero agradecer a participação de dois especialistas aqui, muito inteligentes aqui no programa, que contribuem muito com esse programa, e dizer que a minha profissão não é política. Eu acho que a política eu tenho ela por ideal. Minha profissão, você sabe muito bem, eu sou produtor rural, eu sou transportador, e ultimamente o último lançamento de empreendimento que nós pleiteamos agora, que eu montei, foi um leilão de gado, Uber Boi Leilões, você sabe muito bem, na 050, e isso que eu gosto de fazer. Eu gosto, assim, é o que eu te disse ainda há pouco, fazer o que gosta e fazer o que sabe. Às vezes eu nem sei fazer política, mas eu defendo, o ideal que eu tenho, eu defendo, e tiver que brigar, eu brigo por ele. E agradeço mais uma vez essa oportunidade aqui. Bom, eu que agradeço e agradeço também a você em casa que nos acompanhou e pode colaborar conosco. O e-mail é imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.